Boa noite, meninas. Vamos meditar, continuar a meditação no livro de Isaías, capítulo 59. Mas antes vamos orar. Dá para ouvir a música aí, paredão? Não fecha a janela. Não fecha. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Pai misericordioso, bondoso, Pai, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de ouvir a Tua voz, de ouvir as Tuas exortações, Pai, de ouvir os Teus conselhos, de ouvir e aprender mais da Tua vontade. Senhor, que o Seu Espírito esteja guiando essa meditação, que não fique nas minhas palavras, que não fique no nosso entendimento, mas que seja da Tua vontade, inspirado por Ti, Pai. Senhor, esteja no meio de nós, guarda cada uma de nós, guarda a nossa casa, nos reveste de toda a armadura da fé. E que haja mudança, Pai, que não saiamos dessa reunião, dessa meditação vazias, mas que haja uma mudança, que haja um aprendizado, e toque o coração de cada um de forma especial. É isso que eu te peço e te agradeço, já com a certeza da vitória. Amém. Eu vou querer, é participativo, eu quero participação. Quando eu falar um capítulo, eu quero que alguém fale, porque senão vai me dar trabalho eu ir lá buscar e voltar. Então, eu quero ajuda. E é bom que fica participativo, né? E a qualquer momento que quiser falar alguma coisa, levanta a mão, pode interromper com esse negócio não, viu? Lia, se não concordar, pode falar. Vamos começar. É, esse capítulo 59 foi, foi muito forte para mim quando eu comecei a buscar de Deus o entendimento. Lia libera aquela lista, né? E eu li algumas vezes, e não tinha falado comigo, não tinha tido a real profundidade, o real entendimento do que é essa palavra. Para mim é muito forte, muito atual. É, é, e a gente aprendeu do jejum, eu tive o Espírito Santo, né? Eu tive esse insight de que até para a gente meditar, a gente tem que jejuar, buscar de Deus entendimento. É importante essa busca, porque a gente sabe das setas inflamadas do capeta para atrapalhar a gente, para tirar da gente a promessa, tirar a gente do caminho. E até ontem não tinha tido esse abrir de mente, Deus não tinha falado comigo. E é maravilhoso que quando a gente começa a buscar, Deus responde. Quando a gente faz um movimento, ele faz um movimento de volta. Isso é muito lindo. E na reunião de ontem, eu cheguei mais cedo, saí do trabalho, desci lá na igreja, 6h30, e aí li o capítulo, e a palavra foi tudo sobre o capítulo. A gente vê que realmente está alinhado com as vontades de Deus, com o Espírito Santo, que ele nos guia, nos conduz. Basta a gente querer. Se for pelas nossas capacidades, filho, foge que não vai dar certo. E aí eu lembro sempre, né, que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir essa. E eu me sinto essa meio maluca no mundo, mas entendendo que é dele, é para ele, tudo dele, e ele disse que será com a gente. Eu até assisti um vídeo do jugo, mas depois eu compartilho. E o jugo dele só é leve e suave porque ele está com a gente, ele está dividindo a nossa carga. Então, tudo que a gente sofre é compartilhado, Deus está ali, então se torna realmente mais leve. Se você pretende viver único e exclusivamente pelo seu saber, pelas suas vontades, saiba que você está andando sozinho. Não porque Deus não quer andar com a gente, o capítulo começa assim, mas porque a gente simplesmente decide não andar com ele. E aí, aqui eu estou lendo na versão comentada pelo bispo, e o capítulo começa assim: os pecados e a salvação do povo de Deus. Entendendo que essa palavra, nesse momento, não é para o povo do mundo. O discurso que a gente
fala para as pessoas virem para a igreja é um discurso realmente leve, que Jesus é amor, que ele salva, vem para os pés do Senhor. A gente que já tem um conhecimento um pouco mais, a gente que já recebeu a nossa salvação, a gente precisa garantir, a gente precisa aguardar. Eu lembrei até, eu tenho uma referência aqui, que a salvação é como uma pérola preciosa, que a gente precisa guardar. Precisa ter todo o cuidado, todo o zelo, todo o carinho, porque ela é pequena, né? Uma pérola, ela é grande, ela nos garante a salvação, mas ela é algo que facilmente pode ser perdido. Se você se distrair da pérola, você acaba perdendo ela. E aí ele começa os pecados, porque não podemos ser inocentes e achar que somos perfeitos porque estamos na igreja. Pelo contrário, nós somos pecadores buscando melhorar, buscando remissão, buscando a salvação, buscando mudança de vida e de comportamento. A pessoa que chega na igreja talvez não chegue com essa concepção de que precisa morrer e nascer de novo. Porque não dá mais para ela ser da mesma forma que ela sempre foi. Não dá para ela ter as mesmas práticas, os mesmos comportamentos, as mesmas amizades, a mesma noção de justiça, do que é ético, do que é moral. Tudo isso é pautado agora no olhar, manter o olhar em Cristo. E ele, maravilhosamente, nos dá exemplo. Ele nos ensina não só pela sua palavra, isso é muito bonito. Eu sempre tive a concepção de que filho não aprende o que a gente diz, ele aprende a reproduzir o nosso comportamento. Se eu digo para o meu filho, não minta, e eu minto para ele, eu estou dando uma mensagem contrária. E apesar de eu dizer ele não minta, ele vai mentir porque ele está reproduzindo o meu comportamento. E Deus manda o seu filho um exemplo, uma vida ilibada, é, é, que basta você tentar ser igual a ele ou parecido, ou tentar ser um mini, é perfeito. Não há exemplo melhor para você, para ser seguido do que a vida e obra de Jesus. Eu me questiono, a gente vai entrar no texto, porque eu estou com 33 anos, a idade exata, exata não, né? Que acreditamos que Jesus morreu. E com 33 anos, ele já tinha iniciado seu ministério, tido uma vida de aprendizado, iniciado seu ministério, viajado, feito tanta coisa, anunciado o evangelho por toda Jerusalém e já estava morrendo com 33. Não me cobro, porque eu sei que cada um tem um ritmo, né? Cada um tem seu tempo, mas isso me traz um estralo de que precisa haver mudança, precisa. Não dá mais para ser a mesma menina. Eu não sou mais uma menina, hoje eu sou uma mulher. E eu preciso ter práticas e comportamentos. Eu não sou mais chamada de moça ou de menina, eu sou chamada de senhora ou tia, que me chateia muito esse tia. Não sou irmã de sua mãe, de seu pai, ainda não sou sua tia. Mas as pessoas já me veem com maturidade e eu preciso estar alinhada, né, com a minha idade. Os pecados e a salvação do povo de Deus. Esse título me diz que a igreja e nós vamos pecar em algum momento. Não adianta a gente ser ingênuo e achar que a gente vai a gente está ou é perfeito. A gente está no processo de melhorar, de buscar Cristo. Isso, além das nossas inclinações, além da nossa carne, ainda tem o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, que lança suas flechas. Esqueci o nome das flechas. Dados inflamados, imagine. Não basta ser a flecha, não basta ser o dado, ainda está inflamado, ainda está em chamas. E essa luta diária é a vida. Mas a gente consegue, apesar dos nossos pecados, apesar dessa busca, Deus diz que a gente consegue buscar e consegue alcançar a salvação. E aí o título é Os Pecados e a Salvação do Povo de Deus. Capítulo 59, vamos iniciar. Depois desse prólogo, vamos iniciar. Versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Em outras versões que eu li, é um alerta. Olha, a mão de Deus não está encolhida. Fala, Lia.
Não. É que você abriu o áudio. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Aí bota aquela foto, a primeira, da pintura acho que é Michelangelo, de Michelangelo. One minute, please. Michelangelo, oi? One minute, please. Ah, ok. Michelangelo fez essa obra, uma obra realmente icônica, e, se eu salvo engano, é a pintura de Deus e Adão, a criação do mundo, alguma coisa assim. E retrata essa relação do homem com Deus, onde, onde Deus está com a mão estendida para um homem. Você vê dessa imagem que há um esforço de Deus aí, ele está inclinado para o homem. Apesar da sua de ser tão grande, ser tão poderoso, e ele sempre deixa claro de quem ele é, da natureza dele, da grandiosidade dele, tanto que ele usa como exemplo, dizendo que a terra é seu, esqueci o nome da palavra, mas que quer dizer é o descanso, onde ele pode descansar os seus pés. Com aquele Escabelo. banquinho, escabelo, onde os reis descansam os seus pés. Então, isso nos mostra a grandiosidade de Deus em relação a terra, que a gente sabe que é grande, nós vemos dentro da terra, e se a gente fizer essa proporção de Deus ser, com nomes cabelo e o homem, a gente realmente é muito, muito pouco, quase nada em relação à grandiosidade de Deus e do universo. Mas mesmo assim, ele está inclinado para essas suas criaturas. E um homem muito, muito, muito blasé, muito despreocupado, eu diria que distraído. A gente vê que o inimigo das nossas almas, ele está mais sutil. Pelo menos eu, quando ia na Universal, a gente viu os cão lá manifestando, uns negócios assim. Hoje em dia ele está mais sutil. Hoje ele usa as redes sociais, ele usa a internet, ele usa a pornografia, ele usa de meios sutis para desviar, para fazer, fazer com que você caia em pecado, que você cometa aqueles pequenos pecados que vão manchando a sua alma, que vão sujando as suas vestes e te separando de Deus. Então, Deus está aqui dizendo que o problema não é ele. Não é ele o problema. Se você está passando por um problema, sua vida está uma derrota, a culpa não é dele, a culpa é sua. É o fruto das suas escolhas, fruto do seu plantio. E a gente sabe que o plantar, a gente planta o que a gente quer, mas a colheita é inexorável. A gente realmente só colhe aquilo que planta. Apesar de todo o amor, todo o cuidado, toda a exortação, ele não pode fazer o que a gente precisa ser, o que a gente precisa fazer. Esse primeiro passo. Mas, de qualquer forma, não é a mão dele que está encolhida. Somos nós que estamos distraídos, muito blasé, achando que tudo está maravilha, achando que não vamos morrer. Acho que a gente vive como se não fôssemos morrer, como se a vida eterna fosse um conto de fadas, ou como se não nos importássemos com a vida eterna. Talvez porque não tenhamos a real magnitude do que é a vida eterna. Achamos que o pouco tempo de vida que temos é suficiente, mas não sabemos que a vida eterna é algo muito maior, é muito mais tempo. E você escolhe ter uma eternidade de paz, de tranquilidade na presença de Deus, ou uma eternidade ardendo no mármore do inferno, eu gosto dessa expressão, onde a cama é de vermes e a coberta, tem uma coisa assim que diz, imagine que é algo muito ruim. E você escolhe, Deus quer te dar salvação, Ele quer o melhor para a gente. Mas se a pessoa escolhe caminhos de morte, caminhos de inferno, o que Ele pode fazer? E a gente sabe que Ele não se agrada. Eis que a mão do Senhor, pode tirar, ali, não está encolhida para que não possa salvar. Deus quer salvar. Nem agravado
o seu ouvido para não poder ouvir. Meu ouvido de Deus está prejudicado para que ele não possa te ouvir. Aí, o verso 2 você coloca aquelas fotos no saco, no rosto. Mas as vossas iniquidades, a gente sabe que iniquidade é um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, à igualdade, etc. É ser mau, injusto, perverso. E ontem, na meditação, o pastor falou que, meditação na reunião, o pastor falou que Deus falou com ele, e isso realmente me chama muita atenção. Que além de sermos maus, há outra circunstância que nos faz pecar. Isso é muito forte. Eu quero que alguém abra aí, por favor, em Tiago, capítulo 4:17. Tira essa foto ali, ó. Bora ler primeiro. Mai? O que foi, Mai? Quem vai ler aí? Rosa, Mai, Martiane, Tiago, Tá me ouvindo? 4:17. Estou te ouvindo. Quem é que falou? Pode Sou ler. eu, Marcelo. Tiago 4,17 diz: Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha que forte. Não é só você ser mau, você ser perverso, você não praticar justiça, mas se você sabe o que tem que ser feito, se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você também peca. Se você sabe que você tem que ajudar o seu irmão, se você sabe que aquela pessoa está mentindo em relação ao outro, você também está pecando. Isso me impactou de uma forma, porque eu já estava com a consciência pesada. Eu levo meu filho todo sábado no taekwondo e eu vi um menino descalço. Ele chegou no lugar lá da aula descalço. E eu vi, ou Deus me mostrou. E eu senti no meu coração de perguntar por que você está descalço. E sabendo que ele estava sem sandálias, bora ali comprar. E eu tinha um dinheiro para comprar. E eu não perguntei, e eu não comprei. E isso tem me consumido um tempo. E aí Deus fala comigo dizendo, olha, saber o que tem que fazer e não fazer também é pecado. E até para mim, se eu sei que eu preciso ir para academia e eu não vou, eu também estou pecando. Isso é muito forte. Então, a gente, enquanto igreja, a gente precisa fazer essa autoanálise, fazer as pequenas mentiras, sabe, que a gente acha que não é, mas é. Tá com fome, alguém lhe oferece comida, você, não, não quero não, obrigada. Você está com fome, você, para mim isso é mentira. Eu estou mentindo. Pequenas coisas do dia a dia que a gente precisa se reconciliar com Deus. Pecar é humano, né? Como tem um ditado que diz, pecar é humano, mas Deus está com a mão estendida, Ele perdoa, se reconcilia, volta para Jesus, mexeu no dízimo, se reconcilia, volta a devolver direitinho. Não é isso que vai te afastar de Deus. É você não reconhecer o seu erro e não abandonar. Isso é muito bonito. Verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, não é Deus que está surdo. Não é Ele que não está querendo te salvar. É que o pecado vai entranhando em você e é como se fosse uma lama, como se fosse betume, e vai te sujando e você vai ficando cada vez mais sujo e vai dificultando até de você falar com Deus. Isso é muito, muito forte, porque o pastor falou que teve uma irmã que chegou para ele e disse, olha, eu sei que eu estou errada, mas eu já até pensei em sair da igreja, porque eu estou há 3 meses sem orar. 3 meses sem orar por acordar.
e almoçar e não agradecer pelo alimento. Orar não é só você passar uma hora conversando com Deus, são as pequenas orações do dia a dia, os agradecimentos. A gente vê no exemplo de Jesus, que não eram orações muito longas, não, salvo no dia da tribulação. Mas ele consagrava a Deus o alimento e multiplicava e tudo dava certo. Ele só consagrava ali e tinha essas orações curtas, eu acredito, né? É o que diz a Bíblia em alguns capítulos. Mas a todo momento ele estava nessa conexão com o Pai. E eu aprendi com o Mike que até na hora de pegar o buzu, tem que orar. Vai que acontece alguma coisa. Não esqueça, mas eu não buzu ouro. Ouro pela vida do pastor, do pastor não, do motorista, para poder chegar em paz, para Deus abençoar. E aí eu vou nessa oração. Mas são coisas que a gente vai realmente aprendendo. E você ficar 3 meses sem falar com Deus, filho, realmente tá fraco, tá errado. Vamos lá. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. É aquela foto que eu coloquei. Para que não vos ouça. E aí, quando a pessoa está com essa lama, com esse encoberto, né? Com o rosto encoberto, realmente fica difícil ouvir. Ou ser ouvido. Passa a foto, por favor. Tem uma aí gritando. Pessoal, são só para ilustrar o que a gente tá falando. Tipo, vou lançando, enquanto você botar. Essa daí e outras. É difícil realmente ser ouvido quando tá bloqueado ali pelos pecados, coisas que vão se somando à sua alma. Pode tirar. É, e volta àquela da mão, só da mão, vamos dar o close da mão. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. É, como é que você vai se chegar a Deus? Essa foto de Michelangelo, Michelangelo? É Michelangelo, que é tão icônica. Como é que você vai se chegar a Deus, ter esse contato, se suas mãos estão sujas? Deus é tão limpo, tão santo, tão puro, que você não pode chegar a ele assim. Você até pode, porque ele lhe purifica. A gente sabe que somos purificados pela busca e por Jesus. Mas isso impede esse contato. Tá com essas mãos sujas de sangue, sujo, com as vestes sujas. E engraçado que eu sempre rio. Eu estava na busca e o cara, Deus, lava minha roupa. E isso me desconectou. Mas entender que as vestes não é roupa, não é a sua alma. E que essas iniquidades, esse comportamento, acaba sujando a sua alma e te afastando de Deus. Pode tirar. Pronuncia a perversidade. E essa perversidade, é, é, eu tenho esse cuidado hoje em dia. E às vezes, quando eu vejo uma outra pessoa tendo esse tipo de comportamento, eu falo com amor, né? A nossa boca tem que abençoar, tem que ser bênção. E eu tenho esse cuidado de dizer, você tá linda. Se tiver, não tiver, eu não digo, viu? Não vou mentir também. Mas se a pessoa estiver bonita, eu faço questão de dizer, se estiver cheirosa, questão de falar. Coisas boas devem ser ditas a todo momento. E se é algo ruim, eu prefiro ficar na minha. Não faço questão de dizer. E ter esse cuidado de que a nossa boca também não deve falar perversidade, coisas ruins, ou tentar derrubar o outro, dizer, olha, você tá feia, tá gorda, não sei o quê. Esse é um cuidado que eu tenho, que eu acho que é importante. Até
Até para eu acho importante. Não vou justificar, não. Vamos lá. 4. Ninguém há que clame pela justiça. Pronto. Esse primeiro momento. Ainda tá. Bora. 4. Ninguém há que clame pela justiça. Deus está vendo que não tem ninguém ali no povo que clame pela justiça. Nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. A gente, isso é uma questão daquele tempo, tá? O tempo, a justiça era dessa forma. Na Bíblia até traz, que tinha que ter duas testemunhas, não sei o quê, e era levado ao sinédrio, a, e ali os anciãos discutiam o caso, né? E chegavam até o veredito. E tinha esse crivo aí. Se duas testemunhas confirmassem aquilo era verdade, ainda da lei de Moisés. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Está acontecendo ali um caso e alguém que chega de não, eu vi, não, eu sei a verdade, eu vou falar a verdade. Não tem ninguém que faça isso. Que compareça em juízo pela verdade, confiam na vaidade. Tem até um capítulo, um, um capítulo na Bíblia que fala da vaidade. Isso é o 4. Destes limpas. 1 Samuel 16, verso 7. Quem lê aí, por favor? Posso ler? Pode. 1 Samuel 16, 7 Verso 7. Isso. diz: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Vivemos hoje numa sociedade que confia muito mais na aparência. E confesso que eu também tenho esse mau hábito, porque eu fui no médico e o médico ele estava com a guarda-pó, aquilo que eles usam, sujo, encardido, daquilo não era branco. E todo amassado, eu disse, ai meu Deus, eu vou morrer. Porque a primeira impressão foi dizer, esse médico não é bom. Olha a roupa dele. Você não tem cuidado com a roupa, ele vai ter conhecimento para cuidar de mim. Mas essa foi a primeira impressão. Mas foi um dos melhores médicos que eu já fui. Ele teve o cuidado, o carinho de fazer a anamnese, o nome, né? Conversou comigo, me botou para fazer alguns exames, não achou o que era, e no fim ele teve aquele insight de dizer, bora fazer uma glicemia. E era meu açúcar que estava lá embaixo, estava fazendo dieta. Isso estava me dando vertigem. Mas eu fiz um baritaria de exame, não deu nada. Mas foi ele que descobriu, que teve esse carinho, tava, esse cuidado de ir um pouco mais fundo nas minhas queixas, não simplesmente, né, ficou do seu pedestal de doutor e passou, sei lá, de pirona da vida e mandou embora. E isso me trouxe um aprendizado de que não dá realmente para julgar pelas vestes, pela aparência do médico. Mas é algo que a gente faz. Às vezes a gente confia no terno do pastor. Não, o pastor tá bonito, tá arrumado, o terno é bom, o relógio é grande. Opa, tem autoridade. E às vezes, talvez a gente desconfie daquele que está com o terno todo colorido, da Batista, todo colorido, sapato prata. Pelo menos esse olhar que às vezes eu tenho também, muita gente tem. Mas Deus diz na sua palavra que a gente não deve confiar nesse primeiro crivo.
nem julgar aí pela vaidade, pela aparência. Quer falar alguma coisa, alguém? Fala, Márcia. Voltando, né, para o capítulo 59, o versículo 4, ele me chamou muita atenção, né? Quando fala que ninguém pleiteia por justiça, nem qualquer súplica por verdade. Então, me chamou a atenção porque a gente percebe aqui um acomodismo no pecado. A gente vê que não há interesse nenhum deles deixarem o pecado. Eles não têm nenhuma disposição para sair do pecado, eles estão bem acomodados ali. É tanto que eles não lutam pelo que é justo, eles não suplicam, né, pela verdade, eles querem ficar ali, no engano, com a vida deles. Mesmo a mão do Senhor não estando encolhida para salvar, mesmo os ouvidos de Deus não estando surdos ali para ouvir, mesmo Deus estando à disposição. E a gente vê que apesar de esse livro, né, de Isaías ter sido escrito há muitos anos atrás, a gente consegue ver isso na realidade, né? A realidade continua, né? Não mudou nada. A gente vê muitas pessoas que estão acomodadas, né, nesse mundo, com engano, com pecado, e sabem que Jesus existe, sabe da verdade, sabe o que as pessoas pregam. Hoje o evangelho está muito acessível, né? Tem a internet aí que está, enfim, né, um veículo muito forte. Então as pessoas têm a consciência da verdade. O Apocalipse mesmo foi o que a gente viu no Carnaval, né? A gente jamais esperava ver um meio evangelístico, né, nesse ambiente, mas enfim, as pessoas sabem da realidade, mas elas preferem ficar ali acomodadas com a vida delas. Por quê? Porque foi exatamente o que eu falei na aula do batismo. A pessoa tem que ter fé para se salvar, a pessoa tem que ter fé para largar o pecado, a pessoa tem que ter fé para se converter. Então, a gente percebe o quê? Quando a pessoa peca, ela está dando a liberdade para o mal entrar ali na vida dela, né? Até as pessoas que falam assim, ah, Deus não existe, não existe Jesus. Por quê? Porque tem um mal que está ali cegando o entendimento daquela pessoa. Então, ela não consegue, apesar de ela ouvir, ela não consegue crer. Porque a vida dela já não é correta, já é uma vida de pecado, então o mal, né, ele tem aquela liberdade de ficar ali atuando e cegando o entendimento daquela pessoa. Então, a gente vê exatamente isso aqui nesse versículo 4. Não tinha um interesse das pessoas se entregarem, né, para a verdade, né? Deus estava ali à disposição, mas elas simplesmente não queriam. E era isso que eu queria trazer. Importante a sua participação, Márcia. E me trouxe à memória uma coisa que eu estava refletindo esses dias. Todo mundo curtiu o carnaval, macetou, fez, aconteceu. Prefeitura, o Estado gastou milhões com carnaval, com blocos, mas as escolas estão sem professores. Estamos em abril não, perdão, em março de 2024, e as escolas estão sem professores. A escola que meu filho estuda, ele está no 5º ano, não tem professor. Não sabe que a escola vai precisar de professor? Porque não contratou em janeiro, fevereiro, março. Mas os vereadores de Lauro de Freitas, Mário escancarar logo, eu postei até o vídeo, estão brigando por besteira, por vaidade, por ego. E os professores e as crianças? Não tem ninguém. Só um momentinho, o Mário está batendo negócio aqui. É, os vereadores estão nessa guerra aí, mas não tem um que se levante e diga: olha, as escolas estão sem professores, e aí vai resolver? Vão fazer o quê? Vai uma verba extraordinária? Não tem ninguém que faça isso. Então, eu vejo que é muito atual, sabe? Prefiram ficar ali nas suas próprias vaidades, salvo alguns, claro, salvo o nosso segredo. Mas não tem esse que se levante. Ficam preocupados muito no seu eu, no seu ego,
e esquecem que estão ali representando o povo. Isso é um exemplo da nossa cidade, mas a gente vê isso no país inteiro, na própria presidência. As verbas para educação que precisa ser são muito poucas, mas para o carnaval é sem miséria. É show para pessoas que moram fora do país, só vêm aqui para pegar nosso dinheiro e se picar de novo. Não gastam nem, não pagam nem um impostozinho para a gente, para ter essa contrapartida, mas é muito atual. Fala, Lívia. Dentro desse contexto, gente, esses dias tem me vindo muito a reflexão sobre a inclinação que o ser humano tem para o que é mal. Por que que a gente sabe, o ser humano, as pessoas que estão na igreja, que muitas das vezes estão vivendo enganadas, e até as pessoas que estão no mundo, e até as pessoas que não estão enganadas, mas por que que a gente sabe do sacrifício que o Senhor Jesus fez pela gente, sabe que ele fez isso voluntariamente, obedeceu e tal, e sabe que a gente não merece nada disso, e ainda assim a gente tem uma inclinação enorme para o que é mal. Ainda assim, é muito difícil você entregar tudo. É muito assim, é como, não sei explicar, é como se a nossa carne ela se inclinasse para se apegar, segurar as coisas aqui desse mundo que são muito passageiras. E aí descredibiliza assim o sacrifício do Senhor Jesus, por exemplo. Ah, eu não vou deixar esse relacionamento aqui porque eu amo muito essa pessoa. E aí se dispersa, esquece do sacrifício, não entende que aquele sacrifício que o Senhor Jesus fez é muito maior, nem se compara com um sacrifício mínimo de um relacionamento que só dura nessa vida. Mas, em contrapartida, eu entendo essas pessoas. Eu entendo porque quando você está nessa condição, é como se você estivesse cego. É como se você vivesse num mundo onde você fala assim, ah, eu amo Deus. Mas é muito genérico, tá entendendo? Não entende o que é verdadeiramente amar Deus, e enfim. É só isso que eu queria compartilhar mesmo, que é uma reflexão que está muito, assim, gritante, assim, dentro de mim. Por quê que a gente apresenta tanta dificuldade em se entregar? Se Deus que tem o que é bom, por quê? Por quê, sabe? Algo que está bem, assim, gritante, assim, dentro de mim. Foi. Qual é o nome dela? Lívia. Lívia, Mas ela tinha o nome da cidade, né? É Lívia que tinha o nome da cidade? Aí tá outra. não, não. Importante o seu questionamento, Lívia. Eu não tenho resposta para isso, mas é engraçado perceber. E a própria Bíblia traz lá em Gênesis, e ele descreve como era o jardim do Éden. O quanto era maravilhoso, o quanto dava de tudo que era frutas, tudo de incrível. E esse jardim, sabe, foi feito por Deus, ele fez com todo amor, todo carinho. Mas a mulher foi ouvir a cobra e comeu um fruto, só que era mais um de tantos. A gente não tem explicação para isso. Não é lógico. Mas o fato é que o inimigo de nossas almas, ele não se apresenta de rabo e chifre. Ele vem, às vezes, de forma sutil, às vezes com amigos, não vai para a igreja não, vai sair, vamos comer uma pizza. Ou um cara muito bonito, dizendo que você é linda, que você é maravilhosa, você é perfeita. Tá com esse homem para quê? Tá para quê? Casamento, não sei o quê. Às vezes o capeta, ele não se apresenta, sabe? Como ele é. Ele vem de forma sutil e as pessoas não caem em pecado. Não é todo mundo que vai lá e mata um, né? Que vai e assalta um banco. Às vezes, na hora da ira, na hora da cólera, pega uma faca, dá no outro e o outro morre. É homicida. Às vezes, não é planejado, às vezes é o calor do momento, é não ter o Espírito Santo para nos dar o discernimento, o domínio próprio. São uma série de razões, mas é o que eu acredito, mas eu não tenho resposta para essa. Talvez Lia tenha, você tem, Lia? Quem é que sabe, rapaz, por que que o homem pôde assim? Só Deus. Mas Ana colocou aqui, né? Já lá em Gênesis, o próprio Deus falou.
que ele se arrependeu de ter destruído, né, toda a carne por causa do homem, porque ele reconheceu que o homem é mau desde a sua infância, desde a sua meninice, desde que ele é criancinha. Então, já usei esse exemplo aqui várias vezes. Uma criança de 2 anos, ela já sabe mentir, ela já tem uma tendência a querer se livrar das consequências dos seus erros, né? Isso é muito cedo que o ser humano aprende. E Deus nos convida a ter uma nova vida, a realmente termos uma conduta moral, ética, dentro dos padrões de Deus, dentro dos padrões divinos. Mas é difícil para o homem aceitar ter uma vida boa, agradável, em paz, porque se você pratica o que é bom, o que é certo, o que é coerente, o que é moral, o que é ético, o que são princípios divinos, dificilmente você vai ter problemas, né? Você se esquiva de problemas. A maior parte dos problemas que nós temos são consequências dos nossos atos. Não estou falando de perseguição por causa de Cristo. Perseguição por causa de Cristo é outra história. Mas problemas que acontecem na nossa vida, a maior parte deles são consequências, né, dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos equívocos, do nosso pecado. Ou até mesmo por a gente não saber usar, ou melhor, gerenciar nossas emoções diante de coisas que nos acontecem que são realmente fora da nossa alçada, né? Um parente nosso entrou em aperto financeiro e a gente precisou prestar um socorro, quem ficou endividado foi a gente. Falta de gerenciamento das nossas emoções. A gente vai ter que separar ali até onde eu posso ajudá-lo. Essa ajuda vai me prejudicar? Será que, de fato, seria a melhor forma de ajudar essa pessoa? Enfim, né, as consequências que temos, os problemas que nós temos nas nossas vidas são consequências dos nossos atos. Deus orienta até na palavra dele que é bom você nem tomar emprestado, né? Um exemplo. É bom você nem tomar emprestado. Imagina você emprestar. Então, enfim, por que que o homem rejeita Deus é tenso. A gente descobriu que não vale a pena, né? Estamos aqui. Glória a Deus por isso. Acho que é por isso que ele traz essa analogia de que ele é nosso pai. Ele tem esse cuidado de nos exortar, de nos criar, nos educar e nos ensinar como ter uma vida plena, como ele planejou para a gente. Alguém quer falar alguma coisa disso? Vamos seguir. E nessa linha aí, essas pessoas transviadas, essas pessoas, esses iníquos, têm relações aí ilícitas, fora da vontade de Deus. Aí tem esse bocado de menina aí, que esses pais que não têm aí esse preparo para ter esses meninos, e esses meninos errados vão ficando mais errados ainda, sem exemplo, sem cuidado, sem educação, e a gente se bate aí com essa juventude transviada, essa sociedade sem valores, sem Deus. Vamos seguir. O verso 9 diz Deus dizendo, né? Vocês, né? Chocam ovos de basilisco. Quem assistiu Harry Potter sabe do basilisco, aquela cobra enorme. E tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerão. Então, essas pessoas que praticam mal, o fruto do pecado deles, a obra dessas pessoas, são coisas más. E se você for com eles, você é caminho de morte. A gente diz que quem anda com porcos, farelos come, até anota essa referência. Fazer o bem, ver a aparência.
Acho que é Provérbios 22, 9. Aquele que plantar chuva colherá a tempestade. Às vezes a gente fica assim, pai, diante de uma colheita, pai, eu não plantei tudo isso, não. Mas a verdade é que a gente plantou, porque a gente realmente só colhe o que a gente planta. E o que comer dos ovos deles morrerá. E quebrando-os sairá uma víbora. Então, essas pessoas que fazem coisas más, que têm práticas erradas, tudo que advém deles, o fruto da mão deles, são coisas más. Não tem como eu querer algo bom de práticas ruins, né? Tudo que essa pessoa fizer são obras de maldição. Comer dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. 6. As suas teias não prestam para vestes. Não são que nem as teias da seda, né? Que serve para fazer um vestido bonito. As suas teias, tem aquele negócio de como é daquele tricô, Mai, o tear. Não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com suas obras. As suas obras são obras de iniquidade e obras de violência há nas suas mãos. Alguém quer contribuir? Quer falar alguma coisa, né? Eu coloquei aí. O melhor resumo aqui para esses dois versos é: um abismo chama outro abismo. Né? Você acaba cometendo pecado e o que você vai colher, as consequências vão gerar danos a você e é uma bola de neve. Só tem uma forma de parar isso, é você, de fato, de verdade, se converter, né? Abandonar o pecado. Hoje eu atendi um rapaz, ele nasceu praticamente na igreja, mas enfim, hoje está desviado. E ele chegou lá com alguns problemas, né, de saúde, foi procurar tratamento e no meio da anamnese, a gente batendo aquele papo, deu para perceber que ele está com a vida financeira uma desgraça, literalmente. Ele está com uma vida sentimental que ele sabe que está errado, que a moça é católica, é idólatra, ele tem já uma concepção evangélica, ainda que não esteja dentro da igreja, né? Ele tem esse entendimento de que, eu quero casar com ela, mas ela quer na igreja católica e eu não quero na igreja católica porque você quer ali, tá errado. Então, tá vivendo um relacionamento confuso, onde ele sabe, ele já percebeu que isso não vai dar certo. Aí, portanto, não casa, acaba vivendo em pecado. A saúde é consequência da vida financeira que ele está, muito estresse, muito, muito nervoso, muita agonia, então está reverberando no corpo, está ficando doente, perdendo a saúde. E aí eu cheguei e falei com ele, nesse cômputo geral, você entende, sim, e ainda com depressão. Aí nesse cômputo geral, meu amigo, você entende que a maior parte desses problemas aí é causada por um problema espiritual? Aí ele chegou e falou, sim, entendo, acredito. Aí a pergunta de Lívia, por que, meu filho, você não se volta para Deus? Por quê? Então você abandonou Jesus, deixou de ser dizimista, está com a vida financeira amarrada, aí se torna cada vez mais rebelde, vai se afastando de Deus cada vez mais, né? Eu ainda falei com isso, é como se você tentasse a Deus, como se você quisesse provar para Deus que você pode ficar cada vez mais longe dele. Né? É como se você olhasse para Deus, não, eu vou mais longe, eu vou mais longe. E você só está se acabando, né? Você está perdendo sua vida. E eu não estou falando de um jovem de 20 anos, eu estou falando de um homem de 40 anos, que chega aos 40 anos e não consegue ter um cartão de crédito para bancar um tratamento. Tem que pedir emprestado do pai. Olha para trás, não tem uma casa, não tem nada, não tem nada. E até o casamento que acha que tem, ele sabe que é um problema, que lá na frente isso não vai dar certo, né?
por que resistir tanto a Deus? No final da consulta, eu falei com ele, meu filho, volte para Jesus. Se voltar para Jesus, até sua saúde vai melhorar, vai dar tudo certo. Só volta e obedece. Não tenta fazer a sua vontade, não, que vai dar mais certo. E é isso aqui. Essa ideia aqui da cocatrice, para mim aparece cocatrice, para você aí o basilisco, né? E que no final mostra que é uma serpente, né? Um animal peçonhento e que mata, né? Choca os ovos, né? Como se você criasse para si algo que depois vai te matar. É o pecado, né? Pecado. Aí, até esse momento, Deus exortando. Bia, depois você vê se você concorda. Aí, a partir do 9, eu acredito que seja Isaías ou o povo. Esse momento de redenção, esse momento de reconhecimento do pecado. Vamos avançar para ver se a gente concorda com isso. Mas por que o 9 se a gente ainda está no 7, mulher? Sério? Sério? Vixe. Cara, a gente ainda não. A gente ainda tá no 5. Então, bora. Não, a gente está no 7. No 7, violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, se apressam para derramarem o sangue. Ah, bora lá. Suas obras são sombras de iniquidade e obras de violência há nas suas mãos. 7. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Por isso que Deus sempre nos exorta para a gente ter cuidado com os nossos pensamentos. São pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Eu pesquisei o que é quebrantamento. Infração de regras ou preconceito, transgressão, violência. E a sua estrada é a sua vida. Jesus disse que ele é o caminho. E a gente vai trilhando com foco na luz que é Jesus. Quebrantamento há nas suas estradas. Eu acredito que as suas estradas são nossa vida. Esses caminhos que a gente vai seguindo, que é algo que a gente queria para nós. A gente sabe que o caminho, mas as estradas são coisas que o homem queria. E Nossas eu achei escolhas, né? interessante. Nossas escolhas. 8. Não conhecem o caminho da paz. A gente sabe que o caminho da paz é Jesus, aprender de Deus, e a gente tem paz. Nem há justiça, não conhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Suas escolhas, né? Fizeram para si veredas tortuosas. Eu acho muito legal ele trazer essa analogia, que Jesus é o caminho, e que o homem, com suas mãos, constrói estradas, constrói esses caminhos tortuosos. Todo aquele que anda com elas não tem conhecimento da paz. Fizeram para si veredas tortuosas, todo aquele que anda por elas, por essas estradas, por esses caminhos que só levam à morte, não tem conhecimento da paz, desconhecem a paz, nunca tiveram esse encontro com Deus, não conhecem esse caminho. 9. Aí, o 9 é essa parte que eu acredito que Deus para de falar aqui. Que esse 9 começa o povo reconhecer os seus pecados. E aí, é como se ele dissesse, então é por isso que o juízo está longe de nós. Deus não está mais falando na primeira pessoa. Vocês percebem? Por isso o juízo está longe de nós. E a justiça não nos alcança. Aí eles entendem, Deus está exortando, fala, e eles entendem por quê que eles estão vivendo agora. É fruto e consequência do seu pecado, do seu comportamento, da sua vida sem Deus, sem buscar a Deus. Por isso o juízo está longe de nós. É por isso que a gente não tem justiça no nosso meio. Juízo, eu pesquisei. É faculdade de avaliar os seres e as coisas, julgar, julgamento, o juízo. Tanto que quando a gente escreve a petição é ao juízo. O juízo está longe de nós. E a justiça não nos alcança.
esperamos pela luz. Essa luz a gente sabe que é Jesus, a promessa da vinda de Jesus. E eis que só há trevas. Eles estão esperando a luz, mas que no caminho deles só há trevas. E aí, aqui, tem um ponto e vírgula. Então, esperamos pela luz. Isso é textual. A gente sabe que ponto e vírgula é como se fosse aquele tópico, né? Isso. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Esperamos pelo resplendor, aquela luz, que eu mandei para você a foto, mas andamos em escuridão. Eles esperam a luz, esperam a Jesus, mas eles vivem esses caminhos de trevas, mas andam na escuridão. E eu não quis, pode fechar. Eu não quis botar porque eu acho que é desnecessário. Mas aquelas imagens, todo mundo já foi na igreja católica, já viu, né? Aquelas imagens têm ou auréola, ou então um negócio assim com estrelinha. Aquilo também é chamado de resplendor, para dar ideia de luz, de iluminação, de coisa santa. A gente sabe que não é. Mas o nome daquilo é resplendor também. Esperamos pelo resplendor, mas andamos em escuridão. E aí já começa falando da salvação e do arrependimento. 10. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia. Imagine, no momento de onde o sol está mais a pino, onde há mais luminosidade na terra, eles tropeçam como se estivessem no escuro, ou estivessem cegos, como nas trevas, e nos lugares escuros como mortos. Nos lugares escuros, a gente sabe que é sepultura. E realmente, as pessoas que vivem no mundo acham que estão abafando, acham que estão curtindo, vivendo, mas eles estão se debatendo e vivendo aí no sepulcro, achando que estão abafando. E aí isso me remeteu ao que Paulo vivia. Saulo era essa pessoa que achava que estava abafando, que era, digamos, né, hoje em dia ele seria crente que defende a fé dele, a religiosidade, um cara muito ativo, achando que tudo aquilo que ele estava fazendo é certo, estava abafando, e totalmente enganado, totalmente cego, realmente. Tanto que a Bíblia fala que quando caiu as escamas dos olhos dele, ele pôde ver a verdade, que é Jesus. Então, essas pessoas vivem como se estivessem com essas escamas nos olhos, se debatendo, porque o caminho delas é como se fosse, qual é o nome daquilo? Um labirinto. Elas acham que estão avançando, mas estão no mesmo lugar. O labirinto é isso, né? Aquele quadrado que a pessoa anda e não chega a lugar nenhum. Essas pessoas, na verdade, elas estão perdidas, achando que estão abafando, que estão caminhando, na verdade, elas estão em círculos, como aqueles ratinhos que ficam correndo ali naquela roda, achando que estão abafando, correndo, andando muito, mas estão parados no mesmo lugar. Essa é a vida da pessoa sem Deus e a vida do cara que está na igreja, achando que está abafando, que é crente, só porque está com a Bíblia na mão, mas não abre. Confesso que já fui essa pessoa que recebia, no começo, né? Recebia muitas Bíblias, tinha várias que recebia de presente, mas não abria. Então não tinha tido encontro com Deus. Mas eu tinha um bocado, na minha casa também tinha um bocado, mas não tinha esse cuidado de saber o que aquilo estava dizendo. E todos os livros que eu li, viu? Esse é o mais fino, porque eu já li muita coisa, muita porcaria. Livros enormes que não me ensinou tanto e não me ensina tanto como a Bíblia ensina. Em relação ao que eu já li, isso é muito pequenininho, muito fino. A gente vê os livros de Harry Potter, mas não bora entrar nessa seara. Ah, vamos lá. E nos lugares escuros como mortos. Eles reconhecem isso. Pode falar, Martiane. Eu queria voltar um pouco, porque me chamou muito a atenção
versículo 8, né, que fala que o caminho de paz eles não conhecem. E aí a gente começa a pensar como que eles não conhecem se no início do capítulo vem a chamada, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Tipo, como que eles não conhecem? Se eles já sabem que a mão de Deus está ali para salvar eles, né? E é exatamente a resposta do questionamento de Lívia e de muitas de nós, né? Por quê? O que é que leva uma pessoa? Por quê? Porque, na verdade, faltou essa experiência real e verdadeira, né? Poxa, de repente, tem um bispo super de Deus. Poxa, o bispo caiu. Poxa, o bispo saiu, tá fazendo coisas horríveis. Como assim? Porque ele não teve uma experiência real e verdadeira com Deus. Parecia que ele conhecia o caminho da paz, parecia que ele conheceu a paz que o Senhor Jesus revelou e não deu como o mundo dá. Mas, de fato e de verdade, não aconteceu, porque se tivesse acontecido, teria sido tão forte, que seria capaz de sustentar até o fim, entendeu? Esse é a resposta de tudo. A palavra, ela mesmo dá essa resposta, né? E isso me chamou a atenção, né? E quando continua, e não há discernimento no comportamento deles. Por que que não há o discernimento? Por que que não consegue enxergar exatamente por conta do pecado? Uma vez que se dá brecha, se dá esse vacilo, então o diabo ele começa a trabalhar, o certo começa a virar errado, o errado começa a virar certo. Poxa, não é bem assim que o pastor fala. Eu acho que não deveria ser assim, eu acho que deveria ser de outra forma. Eu tenho a minha opinião. Não, não vou abrir mão da minha opinião. Não, eu não vou abrir mão do que eu acho, do que eu penso, né? Não deveria ser bem assim. Então, é esse o questionamento. Eu lembrei agora de uma jovem que eu atendi, tipo assim, ela só me procurou para dizer que não queria mais, né? Não queria mais, não é para mim, não é para mim, eu não consigo, eu já fiz de tudo. E aí, no meio da conversa, ela foi e falou: é porque tudo que eu abri mão não valeu a pena. Opa, peraí. Sabe o que você está mostrando? Que você não fez tudo. Uma coisa faltou: você se arrepender de verdade. Porque quem se arrepende de verdade não sente saudade do passado. Quem se arrepende de verdade não quer voltar para o passado. E você está mostrando que não valeu a pena você ter abrido mão de coisas que você abriu, né? E você abriu mão de várias coisas. Então, você está mostrando que você não fez tudo. Faltou um verdadeiro arrependimento da sua parte. E resultado, você tem que respeitar a minha escolha, né? E é minha escolha, respeite minha escolha. Não, tudo bem, né? Não falamos mais do assunto e que Deus abençoe você. Porque eu percebi o seguinte: quando eu falei, você tem que voltar para Jesus, você tem que respeitar a minha escolha. Quando eu falei, não, então vai viver sua vida do jeito que você quer viver. Você está querendo ser melhor do que eu? Não. Então a gente tem que saber o quê? Separar as coisas e a gente tem que entender que nem todo mundo que está fazendo a obra de Deus, que está ali se dando, às vezes evangelizando, às vezes ganhando almas, às vezes com um título, nem todas essas pessoas são de fato nascidas de Deus, nem todas essas pessoas tiveram a experiência com Deus. Elas acham que tiveram, mas não tiveram, porque o tempo, os desertos, as lutas vão mostrar e revelar o que está dentro do interior daquela pessoa. E vai acontecer exatamente isso, né? Vai haver primeiro o afastamento de Deus, o pecado, e aí elas vão se distanciar e vai acontecer exatamente isso. Elas não conheceram a paz. Porque se elas tivessem conhecido, eu, Martiane, tenho certeza absoluta que seria o suficiente para sustentar a pessoa até o fim. Ela ia ter a consciência de, poxa, eu não vou abrir mão da minha eternidade por nada. Eu não vou abrir mão da minha eternidade por ninguém. A eternidade é muito tempo. Aliás, a eternidade é um tempo que não tem tempo, não tem fim. É para sempre, sem fim. Então,
eu tenho uma consciência, eu não vou abrir mão da minha eternidade por nada e nem ninguém. Então, isso sim é o verdadeiro, essa conscientização é a verdadeira paz, é o verdadeiro conhecimento de Deus. E é isso que eu queria trazer. Muito forte, Márcia. O 11, isso me remeteu muito aos dias atuais. Todos nós bradamos como ursos. Perdão, senhor, mas me remeteu a algumas denominações que ficam ali gritando, isso aqui e continuam gemendo como pombos. Né? Ele tem essa entonação, essa veemência de falar, de bradar, de reclamar, como ursos, né? Com entonação, mas continuam sofrendo, continuam gemendo como pombos. O pombo fica sem evitar, mas é isso, essa proporção de bradar, de ter essa postura e continuar gemendo como pombos, que é rato de asa, né? Alguém quer contribuir? Vamos lá. 12. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti. Aquele abismo vai chamando o outro e vai só se multiplicando ali o pecado perante ti, perante Deus, né? E os nossos pecados testificam contra nós. Testificar, eu preciso dizer, testificar testemunhar, né? Eles testificar, dar testemunho, comprovar, testar, testificam contra nós, depõem contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Eles reconhecem que está ali com eles, vivendo com eles, e reconhecem também que eles praticam iniquidade. Eu até pesquisei para iniquidade. Cadê iniquidade? Iniquidade. É fazer mal. Comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, à igualdade, ser mau, injusto e perverso. 13. Como o prevaricador, eu preciso também que é prevaricador. Prevaricar, pecar, perverter, corromper, transviar, descumprir, trair, adulterar, abusar. Como prevaricador e mentir contra o Senhor. Além de prevaricar, ainda mente contra o Senhor. E desviamos-nos do nosso Deus. Vai criando para si caminhos tortuosos, caminhos de morte, e acabam se desviando do caminho que é Jesus. O caminho da salvação, na verdade, né? Desviamos do nosso Deus. O falar de opressão e rebelião, só você dizer, né? Da opressão, da rebelião, o conceber, o proferir do coração palavras de falsidade. Por isso, 14, por isso o direito se tornou atrás. As coisas que são justas, que são éticas, regras, elas foram para trás, não estão mais na frente, não são mais o seu baluarte, não é mais as coisas que guiam o seu caminho, que determinam as suas atitudes. E a justiça se pôs de longe, a justiça ficou afastada. Não tem como a justiça de Deus estar convivendo ali com aquele povo. Porque a verdade anda tropeçando pelas ruas. A verdade anda tropeçando. Acho que é uma analogia. E a equidade não pode entrar. Essa palavra me chamou muita atenção. Talvez não esteja no hebraico lá. Mas iniquidade é um termo que eu aprendi na faculdade, que é o conceito mais moderno de justiça, que deveria basilar o julgamento dos legisladores, dos julgadores. E eu aprendi que foi de Sócrates, lá na Grécia Antiga, quando surgiu a ideia de equidade. A gente vê que é mentira. A ideia de equidade já divide Deus. E ele tomou para si, como muitos
filósofos que às vezes nem é eles, os alunos dele, proferiram a ele, mas a gente sabe que tudo é de Deus. Até algumas teorias eles aprenderam com Deus, analisando e observando a natureza. Bom, posta aquela foto da equidade, para a gente entender, ter esse visual do que é equidade. É um conceito muito legal. Igualdade e equidade. Analisar todos de forma igual não é tão justo, e aos olhos de Deus, porque nós não somos iguais. Como é que eu vou colocar algo, exemplo, aí é um exemplo, né? Todo mundo para assistir um jogo do mesmo tamanho, só que as pessoas não são do mesmo tamanho. Então, pequenininho, a criança precisa ir de uma altura diferente, o médio de uma altura intermediária, e o que é alto não precisa desse suporte. Esse é o conceito de equidade. Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. E aí, a gente, pelo menos eu já vi, não sei o que está acontecendo, não sei se é água, não sei se é alimentação, ou se essas pessoas estão tendo acesso à rua ou a diagnósticos também. A gente vê muitos autistas, a criança ali um pouco imperativa, e os pastores estão muito acolhendo, acho muito lindo. Entende, uma obreira vem, pega, uma auxiliar vem, ajuda a mãe. E esse olhar de amor, de entender que aquilo ali não é a criança que é mal criada. Existe um diagnóstico, existe um aspecto, esqueci o nome. Esqueci o nome, não vou lembrar não. Mas é entender que a gente não vai esperar de uma criança que tem um diagnóstico a mesma coisa do nosso filho que é normal, né? Entender e perceber que não são iguais e que precisam realmente de tratamentos diferentes. A gente hoje está no dia, amanhã é o Dia da Mulher. Entender que somos diferentes, que a gente tem um ciclo menstrual que às vezes não vai estar bem mesmo, às vezes vai estar com cólica, às vezes a gente precisa levar um menino no médico, os pais, a maioria, não levam. Aí a gente vai dar o mesmo direito de um dia de descanso. O direito do trabalho é assim, né? A mulher tem 3 dias, ou 2 dias, não lembro, no ano para poder levar a sua criança no médico. São direitos diferentes. Isso é um conceito muito moderno, acho que a Bíblia é muito moderna, equidade. Todo mundo acha, né? A máxima é que todos somos iguais perante a lei. Mentira, não somos iguais. Porque a justiça deveria nos olhar da mesma forma. Violências que acontecem no ambiente de família são diferentes de outro ambiente. A violência que a mulher sofre dentro do ambiente familiar, ele é diferente, ele é mais cruel, ele é mais difícil de diagnosticar, de identificar que você está em uma situação abusiva. E ainda nós temos o abuso de substâncias químicas, que grande parte da violência que acontece no ambiente familiar também é fruto do abuso das substâncias. Então, ter esse olhar também para o abusador, que ele também precisa de ajuda. A gente sabe que o ser humano ele tem as suas inclinações, mas que ele tem a natureza divina, dá para consertar, dá para se reconciliar com Deus. E o direito hoje fala em justiça restaurativa. Isso é muito moderno. Você entender que o abusador, entender as causas e oferecer ajuda. Olha, que tratamento, como esqueci o nome do Isidório, tem lá esqueci o nome do negócio de tratamento, que em sua grande, acho que é só para homens lá. E faz um trabalho muito bonito de evangelização. E a gente foi também se lembra ali, há uns 2 anos atrás, levar roupa. E isso a gente chama de justiça restaurativa. É não ver o abusador apenas como abusador, mas como um ser humano que precisa também de ajuda e que talvez, às vezes, precisa
ser afastado do convívio familiar para o bem da família e para o bem de si próprio. Eu achei muito, muito interessante, que é algo realmente que eu estou vendo muito, tanto na Defensoria Pública, como no direito moderno, e perceber que a Bíblia é realmente moderna. Nosso Deus, ele é atemporal, ele é maravilhoso. Ele consegue nos olhar de forma... Eu não sei conjugar isso aí. Mas ele consegue ter esse olhar para a gente, de que somos diferentes, somos diversos, temos necessidades diferentes, temos capacidades diferentes, temos limites diferentes. Tem gente que aguenta um tanto, e ele sabe o quanto a gente suporta. Tem até uma parte da Bíblia que diz, né? Que Deus não nos dá um fardo maior do que a gente possa alcançar. Nosso Pai tem esse cuidado com a gente. Pode tirar. Ah, e a equidade não pode entrar. 15. Sim, a verdade desfalece. A verdade está morrendo. E a gente está vendo isso nos dias atuais. E quem se desvia do mal, isso é um ponto que eu, até que quando o Lia falou, que a vida de quem faz o bem, quem vive de forma justa, se desviando do mal, é mais fácil. Mas aqui a gente está vendo uma sociedade realmente adoecida, onde quem se arrisca a dizer a verdade, como lá, como quem foi que batizou Jesus foi João Batista, né? João Batista se arriscou a dizer a verdade, a dizer àquele rei que o casamento dele não estava certo, que ele estava adulterando, que ele estava com a mulher do irmão, eu acho, a falar a verdade, a assumir que ele tem um Deus e que ele segue os princípios da Bíblia. E foi o que aconteceu com ele. João Batista morreu porque ele falou a verdade, porque ele se arriscou a encarar e peitar. Quem de nós talvez teria essa coragem de ver algo errado acontecendo e dizer, não, o menino tá certo. Não bata no menino, não, que o menino estava se defendendo, não sei o que, sei lá, um exemplo, sabe? A verdade desfalece e quem desvia do mal arrisca-se a ser despojado. Eu pesquisei o que é despojado. Vamos dar uma pausa. Então, bora concluir o 15. E a gente termina o resto da manhã. Arriscar-se a ser despojado. O Senhor viu, Deus viu tudo o que estava acontecendo naquela sociedade, com aquele povo. E Deus vê hoje tudo de muito está acontecendo, os iníquos, as pessoas que praticam o mal. Deus não está cego, não. E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos. Deus viu e pareceu mal que não houvesse justiça. Aí a gente vai dar uma pausa aqui. Vamos continuar no sábado. Lia, no sábado. E é importante porque aí começa uma outra história que a gente vai discutir na cenas dos próximos capítulos. Alguém quer falar alguma coisa? Quer contribuir? Pode Rosa, ficar à vontade, fica com vergonha, não. Rosa quer. Fique com vergonha não, Rosa, pode falar aí. Em se tratando do 15, sobre a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Quem, quem pode meter pedra numa árvore que não produz fruto? Ela não chama atenção. Então, a árvore que produz o bom fruto, ela vai ser atacada. Nem que seja para desperdiçar. Às vezes a pessoa não está nem com fome, mas só pelo fato de, né, dela chamar a atenção por ter o que passar, o que alimentar, nem que seja para desperdiçar. A pessoa não está afim de comer, ela quer arrancar. Mas, em se tratando de verdade, nós que procuramos viver na verdade, somos atacados. Do momento que a gente deita e acorda, existem, falando de dados, dados inflamados contra a gente, e não são só dados, eles já estão acesos. Seja dormindo ou acordado, eles já estão acesos ali, preparado. É teu. Vai buscar, então, a sua armadura, né? Sobre a armadura que tem se pregado por mais de 15 dias aí, se eu não me engano. Então, pareceu bem aos olhos de Deus não deixar que a injustiça ficasse impune.
mas não é uma justiça que às vezes necessariamente vai ser respondido no momento que a gente acha que tem que ser, na hora que a gente quer. É a justiça segundo ele, no tempo dele, né? Porque a gente aqui dentro dessa bolinha chamada Terra, a gente tem base no Sol e na Lua, tem hora de acordar e de dormir. De dia o Sol, de noite a Lua, a gente tem horas, tempos, anos, meses, e por andar na verdade, muitas vezes sofremos, no caso, como igreja, sofremos muitas injustiças e perseguições. Mas nem sempre a gente vê assim a mão de Deus operar, apesar que lá no subconsciente a gente deseja, né? Que não é o certo pedir que pese, mas segundo a tua vontade, faça a sua justiça, conforme a sua vontade, não a nossa, no nosso tempo e do nosso jeito. Então, é isso não, que eu acrescentei em relação ao 15. Tinha outras coisas, mas também, né, tinha muitas pessoas também falando aí, então eu deixei quietinho. Mas depois do 15 tem o 16, que a gente vai ver na cena dos próximos capítulos, e já houve essa providência, né, maravilhosa. Enfim, muita coisa ainda para acontecer em cima de toda a justiça que cada um precisa, né? Então, basta para a gente, assim, aguentar firme, respirar, ter paciência e não se preocupar. Não se preocupar quando ela virá e de que forma virá. Só confiar mesmo. E para isso a gente precisa estar em espírito, porque se não tiver em espírito, a gente vai querer agir. Do velho jeito baiano que a gente aprendeu desde que nasceu. Então é isso. Rodando a baiana. Isis, indica aí alguém para a gente fazer a oração e a Arrasou, gente... a sua contribuição foi cirúrgica. Às vezes a manga tá verde, né? O povo pica a pedra, derruba a manga verde mesmo. Rosa, nesse espírito aí, ora, abençoa nossa semana, nosso fim de semana, nossa vida, nossa família, nossa casa. Amém. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor mais uma oportunidade de edificação para as nossas vidas, de alimento, e que nós podemos, meu Deus, ter o privilégio de estar sendo alimentados. Não podia estar em outro lugar, e nem em nenhum outro momento, que não pudesse ser esse, para nos abençoar e abençoar todos aqueles que precisam depender de nós de alguma forma, seja direto ou indiretamente, chegados ou até aquelas pessoas que passam por nossas vidas por um breve momento. Então, meu Pai, abençoa cada uma de nós na nossa lida, na nossa labuta, no nosso dia a dia, a forma como encaramos as situações, como lidamos com os problemas. Nós não queremos ser atingidos e o Senhor não quer que a gente prolongue esse tempo que o Senhor tem permitido aqui na terra para nos perder, mas sim para a gente se salvar e salvar o nosso próximo. Então, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento cada vez mais, nos mostrar aquilo que precisamos ver, falar conosco, porque aí da tua casa não é simplesmente comparecer à igreja para marcar ali um ponto e uma presença apenas, mas exercitar a fé e buscar o Senhor, porque ela é a tua casa e onde o Senhor está, o teu servo também tem que estar. Então, que o Senhor venha nos avivar, nos fortalecer, nos preparar para cada situação, mostrar aquilo que a gente precisa mudar e venha também nos amparar da forma que precisamos, da maneira que precisamos, porque a luta não é pequena. E são muitos os problemas e os inimigos só se multiplicam. Então, nos abençoe, meu Deus. Nos use, porque tem muita gente aí precisando de salvação. E o Senhor não pode contar com pessoas caídas, pessoas que estão se perdendo, pessoas que estão perdendo a visão. Nos ajuste, nos aprimore, nos restaure, faz aquilo que a gente precisa para a gente continuar enquanto estiver aqui. Eu te agradeço por tudo e pela vida de cada uma dessas irmãs. Em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus. E dando um testemunho aqui, Lia, o que eu passei para vocês foi a ponta do iceberg. O, o, o exercício de estudar para meditar, de me aprofundar no capítulo para passar para vocês na meditação, me fez aprender muito mais. Eu aprendi muito, Deus falou comigo muito, e durante a semana, sabe? No processo de aprendizado, ele vai revelando. E foi muito importante para mim fazer essa autoanálise, de, de fazer esse crivo, como é que está meu comportamento, o que eu posso melhorar, o que eu devo, o que não agrada, analisar as pequenas coisas, os pequenos comportamentos, os pequenos defeitos, as coisas a melhorar, os pequenos pecados que devem ser evitados, que é aquele que vai minando, que vai enferrujando a armadura. Tchau. Fechou, pessoal. Por hoje, então, é só. A gente se reencontra sábado, tá bom? Deus abençoe todas.